Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria, celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. E por que a Igreja celebra um domingo após o Pentecostes, a festa da Santíssima Trindade? Bom, em primeiro lugar, porque foi assim que nós descobrimos que existe uma Trindade. Ou seja, nós ouvimos na oração inicial da missa, nós rezamos a Deus Pai, que revelou o seu mistério ao enviar ao mundo o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, nós estamos aqui diante não de uma teoria, de um teorema, de uma realidade que, por mais que a gente pense, nunca vai ter resultado nenhum na nossa vida. Ah, Deus é um só Deus, três pessoas, um só Deus, uma matemática impossível. Não, nós estamos diante de uma realidade salvífica e histórica. Estamos diante da história, da nossa história, da história de nossa salvação. Deus, querendo que nós participássemos de sua felicidade no céu, apesar de nós merecermos o inferno, apesar de nossos pecados, Deus quis trazer a paz conosco, nos perdoar de nossos pecados e nos convida a participarmos da sua felicidade no céu. É salvação. E então, neste ato de salvação, Deus, vindo a este mundo para nos salvar, Ele se revelou. Essa é uma das coisas mais maravilhosas a respeito do mistério de Deus. Deus, salvando, se revela, e se revelando, nos salva. É uma realidade em que os atos que Deus fez para nos salvar revelam quem Deus é. E a revelação que Deus faz de si nos salva. Vamos entender isso. Vejam só, gente, que maravilha, maravilha das maravilhas. Primeiro, o que é salvação? Se nós não entendermos o que é a salvação, né, nós não vamos entender nada da Trindade e o que é que a Trindade tem a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia, com a nossa vida cristã. Vamos lá, vamos entender isso. O que é a salvação? Nós somos humanos, somos criaturas. Uma criatura elevada, claro, nós somos muito mais do que os animais. As alegrias que nós temos, animais não têm. Os animais, por exemplo, eles não têm gratidão. Você já parou para pensar como nos traz alegria a gratidão? É que nós estamos num mundo de ingratos, né? Nós estamos num mundo de pessoas ingratas, então a gente
essa felicidade humana da gratidão, ela saiu da nossa experiência do dia a dia. Nós estamos num mundo que é assim, você vai ao balcão dos serviços de atendimentos ao cliente e você bate no balcão e diz, quero meus direitos. Nós somos uma sociedade onde só tem direitos. Uma sociedade onde tudo que me é dado já me era devido. Você não está fazendo mais do que sua obrigação. Numa sociedade assim, numa cultura assim, a gratidão desaparece. Por quê? Porque você não é mais formado para dizer, nada me é devido, tudo me é dado. A gratidão. Você chegar e pegar um copo d'água e dizer, meu Deus, eu não mereço. Tanta gente com sede no mundo e eu tenho água. Eu posso beber. Gratidão. Gratidão porque não me é devido. Gratidão porque eu sou capaz, com a minha inteligência, os animais não têm essa inteligência. Eu sou capaz de, com a minha inteligência, reconhecer o dom, me recordar dele, memória, e nessa memória, louvar e dizer, como Deus é bom. Tem água no meu copo. Gratidão. Vejam, isso traz alegria. As crianças mimadas, aliás, a nossa sociedade é exatamente isso, uma sociedade de crianças mimadas. As crianças mimadas, se tem uma coisa que desaparece do coração de uma criança mimada, é a gratidão, porque tudo não passa de obrigação. Você está me dando isso, mas é sua obrigação. Qual é a característica da criança mimada? Ela é triste, ela é mal-humorada, ela é emburrada. E não temos a felicidade. Eu estou dizendo isso para vocês aqui, estou gastando esse tempo, para vocês entenderem que mesmo sem nós falarmos da vida sobrenatural, existe na humanidade, existe no ser humano uma felicidade que os animais não têm. E quando o ser humano rejeita esta felicidade, quando o ser humano deixa de olhar para isso que é elevado, ele se torna um ser humano insuportável. Ele se torna mortífero para ele mesmo e para os outros. É horrível isso. Gratidão. Alegria. Vejam, existem felicidades humanas que estão acima das felicidades dos animais. Agora, Deus não quer que nós tenhamos somente uma felicidade humana. Deus quer mais. Deus quer nos dar a sua felicidade. A felicidade do Pai, a felicidade do Filho, a felicidade do Espírito Santo. Deus quer nos dar a sua felicidade, Deus quer que nós participemos de sua felicidade eterna. Então, os seres humanos que haviam pecado, ingratos, os seres humanos que pecaram contra Deus, ingratos, voltaram as costas para Deus, ingratos, não obedeceram a Deus, ingratos. Ao invés de servir a Deus com gratidão e com alegria, os seres humanos voltaram as costas para Deus e o ofenderam. Não somente o ofenderam, o mataram na cruz. Deus mesmo assim, Deus queria que nós participássemos de sua felicidade. Ele veio
Deus veio, meus queridos. Deus, para que nós não ficássemos sozinhos, Ele criou para a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho. Deus criou no ventre de Maria, Deus criou uma humanidade, uma natureza humana, um homem, corpo e alma. Este homem, corpo e alma, é Deus que se fez homem. Deus. E então, a partir de Jesus, nós temos um homem que conhece Deus como Deus se conhece e que ama Deus como Deus se ama. Jesus é uma novidade magnífica. Só de Jesus existir, nós já deveríamos rodopiar de alegria. Existe um homem que ama Deus como Deus merece ser amado, porque ele conhece Deus como Deus é. Existe um homem, uma alma humana. Nós iremos celebrar isso, não nessa sexta-feira, na próxima, na Sagrado Coração de Jesus. O que é o Sagrado Coração de Jesus? É uma alma humana que conhece Deus como Deus se conhece, que ama Deus como Deus se ama e que, portanto, nos conhece como Deus nos conhece e nos ama como Deus nos ama. Uma alma humana é o coração de Jesus. Só o fato de existir um homem assim, uma pessoa divina que se fez homem, só o fato de isto acontecer, nós já deveríamos dar cambalhotas de alegria. Nós somos amados por Deus num coração humano, com vísceras de amor. Deus, então, apesar de nossa ingratidão, apesar de nossa desobediência, apesar de nossa miséria, apesar de termos perdido o céu e merecido o inferno, apesar de o rejeitarmos e ofendermos, Deus veio. Se fez homem e naquele homem Jesus, nós temos a revelação da primeira parte do mistério. O homem Jesus não é homem, é o Filho eterno de Deus. Mas que novidade extraordinária! Deus tem um Filho eterno e nós não sabíamos disso. Que Deus fosse eterno, sabíamos, mas que Deus tivesse um Filho eterno como Ele. E que esse Filho veio e se fez homem. Que mistério, que grandeza! E por que Ele veio? Veio para que um homem amasse Deus como Deus merece ser amado. Veio fazer justiça. É justo que a humanidade ame Deus como Deus merece ser amado. Finalmente foi feita a justiça naquele homem que passou aqui nesta terra fazendo o bem e que foi trucidado, dilacerado, devorado por cães raivosos que somos nós. Este homem amou Deus como Deus merece ser amado. Profunda e mais perfeita justiça. Mas não somente. Ele nos amou como nós não merecíamos ser amados. Profunda e infinita misericórdia. Meus queridos, em Jesus a perfeita justiça e a perfeita misericórdia. Deus é amado como Ele merece. Nós somos amados como não merecemos. Nós mereceríamos os castigos eternos do fogo que não se apaga. Nós mereceríamos ser
escravizados por Satanás e pelos seus anjos por toda a eternidade. E, no entanto, nós que merecíamos ser escravos de Satanás, fomos servidos pelo Senhor dos Senhores. Ele veio lavar os nossos pés. O lava-pés de Cristo na última ceia é um símbolo, um sinal, um ato simbólico do que Ele fez na cruz. Com o seu sangue, Ele se rebaixou e lavou nossas sujeiras. Aquela água derramada na bacia para lavar a sujeira daqueles pés dos discípulos. Podemos imaginar os pés castigados daqueles 12 apóstolos, homens não acostumados a viver na sociedade moderna com os nossos pés protegidos por sapatinhos, mas com os pés expostos pelas sandálias à poeira, ao tempo, à secura do deserto, à lama e a todo tipo de injúria, pés feridos, pés calejados, pés sujos, pés mal cheirosos. Imaginemos aqueles pés sujos, de feridas e, deixa eu dizer, de doenças. Pés doentes. Sabe Deus que tipo de doenças tinham aqueles pés? O Deus eterno se rebaixa e se ajoelha diante destes pés e lava. Neste ato, Jesus estava mostrando visivelmente o que Ele fez invisivelmente na cruz. Na cruz, Deus veio do céu para lavar sujeiras muito mais porcas, muito mais abjetas. Jesus do céu veio lavar a nossa imundície, a imundície de nossas almas. Quando nós olhamos para uma fila de confessionário, nós não vemos o invisível, mas o invisível é que pessoas sujas em suas almas. Santa Teresa dizia assim, que uma alma em pecado mortal, Deus deu a alguns santos essa graça, não sei se é graça ou se é desgraça, mas em todos os casos, Deus deu a alguns santos essa graça de ver o que é uma alma em pecado mortal, e ela diz, é pior do que um cadáver, é uma sujeira, é um mau cheiro, é uma podridão, é uma coisa tão nojenta e asquerosa que é pior do que o pior cadáver em decomposição, uma alma em pecado mortal. Pois bem, o que nós não vemos na fila de um confessionário é ver estas almas entrarem neste estado abjeto e saírem de lá refeitas e ressuscitadas, com o odor de Cristo, com a fragrância de quem foi recriado, refeito. Ele veio do alto dos céus para lavar nossas misérias. Eis aí revelada uma parte da Trindade. O Filho, não sabíamos que Deus tinha um Filho eterno, o Filho veio e se fez homem para amar Deus como Deus merece, justiça perfeita, e para amar o homem como ele não merece, misericórdia infinita. Mas tendo feito isto, Ele queria mais.
Jesus então ressuscita e sobe aos céus, e de lá dos céus, Deus envia, maravilha das maravilhas, novidade das novidades, mistério dos mistérios, revelação infinita de amor. Deus envia do céu o Espírito Santo sobre os nossos corações. Deus é Trindade. O Pai envia o Filho, o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo. Novidade de amor. Ficamos sabendo que existe o Espírito Santo. E como nós ficamos sabendo disso? Assim como nós ficamos sabendo que existe o Filho por aquilo que Ele fez, ao nos redimir, ao amar Deus como Deus merece ser amado, e nos amar como nós não merecemos ser amados, nós sabemos que existe o Espírito Santo por aquilo que Ele faz. Ele nos une à alma de Cristo. O Espírito Santo, o Espírito da unção, ungido, Christos. A unção é o Cristo, o Espírito de unção, aquele amor infinito de Deus que estava no coração, na alma de Cristo, se derrama, transborda em nossos corações, para que nós possamos também amar Deus como Ele quer ser amado, conhecê-lo como Ele quer ser conhecido e amá-lo como Ele quer ser amado. É isso que o Espírito Santo faz conosco. Ele nos faz participar do conhecimento de Cristo e do amor de Cristo. Deus se fez homem para que um homem pudesse conhecer e amar a Deus. E agora o Espírito Santo vem para nos grudar com a alma de Cristo, para que nós conheçamos Deus como Cristo conhece e amemos Deus como Cristo ama. O Espírito Santo que nos une a Jesus, São Paulo tenta explicar isso com a analogia de um corpo. Assim como a alma une todas as partes do corpo, você tem corpo e alma. Se você tirar a sua alma, o que acontece com o seu corpo? Ele se esfarela. O seu corpo se desfaz. Quando você está doente, quando você é ferido, quando você sofre um acidente, quem refez o seu corpo dessa doença? Foi a sua alma. Porque se ela tivesse saído, o seu corpo cairia em decomposição. O Espírito Santo faz isso. Ele regenera. Ele regenera os membros do corpo de Cristo, dilacerados pelo pecado, dilacerados por Satanás. O Espírito Santo refaz, recria. Veni Creator Spiritus. Ele vem recriar, refazer os membros do corpo de Cristo. Assim como o meu dedo, meu braço, minhas pernas, está tudo juntinho aqui, porque a minha alma une tudo, também todos nós estamos unidos num só corpo, junto com Cristo, porque eu tenho o Espírito Santo que nos une a Ele. Nós temos que entender isso, gente. O que é que o Espírito Santo faz? Né? O Espírito Santo gruda as nossas almas com a alma de Cristo, para que nós tenhamos, como diz São Paulo no segundo capítulo de Filipenses, tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Ou seja, que nós tenhamos um transplante de coração e que tenhamos em nós o coração de Cristo. Anima Christi, sanctifica-me. A alma de Cristo, santificai-me, quer dizer que o Espírito Santo nos une à alma de Cristo, para termos os mesmos movimentos da alma de Cristo. Vejam, meus queridos, o mistério da Santíssima Trindade, que parecia uma equação insolúvel, um jogo de palavras imprescrutável, um mistério inextricável. Quando nós vemos a Trindade operar,
Quando nós vemos a Trindade fazer, nós começamos a entender que Deus Pai enviou o Filho para que nós, por ação do Espírito Santo, fôssemos gerados filhos como o Filho Jesus, para a glória de Deus Pai. O Espírito Santo transforma nossas almas para gerar em nós o Cristo Jesus. Como um dia o Espírito Santo gerou no ventre de Maria o Cristo Deus, que se fez homem, também o Espírito Santo, analogamente, quer gerar em nós o Cristo Jesus. E nós vamos vivendo nesta vida as dores do parto desta gestação. Mas para isso, você tem que fazer alguma coisa, meu filho. Até aqui, eu fiz a explicação do mistério muito bonita, mas agora vamos para a aplicação, para a vida. Como a gente diz, né, no nosso dia a dia, quero ver na vida. Eu quero ver na vida. Quero ver na vida quer dizer o quê? Eu tenho que ter a docilidade de deixar Deus pegar o vaso de argila mal feito, deformado. Eu tenho que deixar Deus pegar esse vaso e jogar no chão e quebrar para refazê-lo. A parte do quebrar é ruim, mas a parte do refazer é boa. Meus queridos, vamos deixar de ser cristãos Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu fui sempre assim, Gabriela. Ah, é assim que eu sou. Não, não é assim que você é. É assim que você era. Você tem que parar com esse orgulho e se alegrar das pessoas dizerem como você mudou. Como você mudou. Se alegre que as pessoas que conheceram, sei lá, você 30, 20 anos atrás, 10 anos atrás, digam, Padre Paulo mudou. Padre Paulo não é o mesmo. Hoje é a solenidade da Santíssima Trindade, é a solenidade na qual eu fui ordenado sacerdote há 32 anos atrás. Eu sou sacerdote para sempre. O que João Paulo II fez em mim, ao me ordenar, ele fez e colocou uma marca eterna. Alguma coisa permanece. Mas eu não gostaria de ser aquele menino de 32 anos atrás. Me desculpem, tem gente que diz, ai, queria ser jovem de novo. Eu não queria ser jovem de novo. Ser aquele menino estúpido, arrogante e bobo que eu era no dia da minha ordenação, eu não quero ser aquilo. Deus me livre de voltar a ser aquilo. Ainda não sou o que eu quero ser, mas é para frente que eu quero ser, não é para trás não. Ainda não sou o santo que eu deveria ser, mas aquele moleque estúpido, inexperiente, metido a besta, vaidoso, arrogante, que eu era quando eu fui ordenado, isso eu não quero voltar a ser. Deus, graças a Deus, em 32 anos de padre, Deus me passou na máquina de moer cana várias vezes. Ele passa uma vez, aí quando você acha que acabou, ele volta, dobra a cana outra vez e passa. Aí quando você acha que acabou, ele vai, pega uma terceira vez, torce e passa uma terceira vez. Deus quer a nossa transformação.
O mistério da Santíssima Trindade em nossas vidas é um mistério de transformação, meus queridos. Nós precisamos nascer de novo, nascer do alto. Nós precisamos nascer do alto. Esse é o mistério de nossa filiação. Jesus, ao revelar a Santíssima Trindade, diz: ide por todo o mundo, diz o Evangelho de hoje. Fazei discípulos, quer dizer o seguinte: você é burro, trate de aprender. Saia da ignorância. Você é discípulo. Fazei discípulos, batizando-os. O que é batismo? O batismo é uma morte por afogamento. Batizar, baptizo, quer dizer imersão. Morre o homem velho, nasce o homem novo. No batismo, nós morremos e ressuscitamos. Ou seja, ide por todo mundo matando os homens velhos e fazendo nascer os homens novos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Por ação da Santíssima Trindade, morte e ressurreição, mistério pascal. Nós precisamos morrer. É isso que Jesus quis ensinar aos apóstolos quando disse: farei de vós pescadores de homens. O que é que o pescador faz? Ele mata o peixe. Qual é a finalidade de um padre, sucessor dos apóstolos? De um bispo, sucessor dos apóstolos? É matar vocês, uai. Matar o homem velho, fazer nascer o homem novo. Esse é o mistério da Trindade em nós. Ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Observar os mandamentos. Mas como que eu vou conseguir isso, Jesus? Eu não tenho força, eu não consigo observar os mandamentos. Eis que estarei convosco todos os dias. Ou seja, o Cristo glorioso que está no céu está conosco, não somente aqui no sacrário, mas está conosco no dia a dia. Quando nós somos provados, o Espírito Santo nos une à alma de Cristo. Mas para de espernear e deixa Deus matar esse egoísta safado que está dentro de você. Muda. Mude. Decida. Dê o passo. Para de achar bonito a santidade e começa a viver. Começa observando os mandamentos. Depois pondo em ordem a sua vida e começando uma vida de oração. Para receber os sacramentos, a confissão, o estado de graça, comunhão, crescer no amor. Deus é misericórdia exatamente porque quer que nós saiamos do egoísmo e amemos. Tem gente que tem uma visão louca de misericórdia. Ah, Deus é misericórdia, então Ele deixa a gente no egoísmo, na safadeza, no pecado e na desgraça, porque Ele é misericórdia. Então Ele deixa a gente na lama e na desgraça e diz: eu te amo, meu benzinho. Não, isso não é misericórdia. A misericórdia de Deus nos vê na lama, na desgraça, no egoísmo, na safadeza e no pecado e diz: muda. Vamos, eu estou contigo. Ensinando-os a observar, eu estarei convosco todos os dias. Essa é a graça de Deus para nós. Então, meus queridos, renovemos nossa fé na Santíssima Trindade. No nome da bendita, santíssima e salvífica Trindade, na qual nós somos batizados. Batismo, o início de nossa morte e de nossa vida. Morte para o pecado e vida para Deus. Para que um dia nós possamos contemplar no céu esse mistério que hoje para nós é tão difícil,
Mas peçamos a Deus a graça. Um dia veremos face a face a geração do Filho e a inspiração do Espírito Santo. Nós veremos a Trindade. Nós veremos. E nós iremos participar desta alegria, desta felicidade eterna, a felicidade do Pai, a felicidade do Filho, a felicidade do Espírito Santo. Na glória da Virgem Maria e de todos os santos e os anjos, a glória da qual participam as criaturas, a glória da Trindade.